A gente vai dar sequência à live sobre o abdômen dos sonhos. Quem não assistiu tem várias salvas, a gente deixou. Boa Ó, Verônica, boa noite! noite, tudo bom? Olá! Tudo bom, queridos? Que bom você aqui de novo com a gente. Muito bom, muito bom. A nossa última live foi excelente. Meu Deus, até hoje o pessoal pergunta e tem uma super repercussão. Muito legal. Para quem não sabe, né, a gente fez sobre a abdominoplastia. Foi muito bom. Foi Prazer a estar aqui de primeira, novo com vocês. foi a primeira live dessa série. Hoje é a última que a gente está encerrando o abdômen dos sonhos. A gente começou com uma live mais geral, né? E hoje é uma live mais específica para abdômen atlético, definido, que a gente separou algumas dúvidas que o pessoal mandou. Vamos tentar responder o que for aparecendo aqui, né? Mas nem sempre dá para responder todo mundo, é muita gente. E queria agradecer a Verônica de novo por botar seu tempo aqui com a gente, ajudar os pacientes, que foi muita repercussão em todos os pacientes. É mensagem todo dia sobre isso. As secretárias nossas já mandam para todo paciente que sai da consulta o seu link para ir treinando. Independente se vai operar ou não, já está no automático. Que Está todo mundo legal. gostando. A gente chega pouco, acho que tem 4, 5 semanas que a gente fez a live, e pacientes já falando dos seus resultados só com Que exercício. legal. Então foi muito legal. Que Muito legal legal. mesmo. A Eu resposta é muito agradeço. positiva, muito, muito boa mesmo. Nossa, eu que agradeço, né, por vocês serem médicos que têm, assim, esse diferencial de enxergar que o exercício, junto com a cirurgia, potencializa muito mais, né? Isso vale Com muito a pena. certeza. É, com certeza. E é bom, assim, a gente fica até orgulhoso, sabe, assim, porque as pacientes vão vendo os resultados e vão mandando pra gente, vão ficando super entusiasmadas. Então, assim, se a gente puder não operar, as pessoas acham que a gente vai achar ruim? Não, é aí que tá, né? É aí que tá o Isso. exemplo, é aí que tá a orientação, né? Então, assim, se precisar operar, tamo aí. A gente ama operar, a gente ama o que a gente Exato. faz, mas sempre com a consciência de ajudar, né? De fazer o que é o certo, eu acho, né? Que a Com gente acha, certeza. né? Nós somos profissionais da saúde, né? Então a gente tem que pensar o que é melhor para o paciente de vocês, para o meu aluno, no caso, né, como professora. E dessa forma, acredito que a gente exerce a nossa profissão, né? Aham, Então, para os exatamente. nossos seguidores que não conhecem a Verônica, eu acho que todos já conhecem, né? Mas ela é a Verônica, do Instagram VVFit. Ela fala muito sobre a parte de musculatura abdominal e a cinta abdominal interna, que eu falo muito no consultório. Então, antes, durante e depois da cirurgia. E para os seguidores dela que não conhecem, o nosso Instagram é C Plástica Brasília, a gente é de Brasília, e falamos muito sobre cirurgia plástica no dia a dia, a realidade que a gente vê, não só aquelas propagandas milagrosas. Então, falando assim, a realidade, o que é possível, o que pode te ajudar e o que você tem que fazer. E hoje essa live é sobre abdômen atlético. E aí a gente fala um pouco sobre lipo de alta definição, que eu deixei separado aqui, porque as pessoas perguntam o que é lipo de alta definição. Até mandei É, algumas coisas para a Verônica ver ali, porque na internet às vezes fala muito sobre a lipoaspiração de esculpir gominhos de gordura, que é a coisa que isso. a gente detesta e todo mundo que se dedica a essa área não quer saber disso. Isso não é a lipoaspiração de definição que a gente está falando. A técnica de lipoaspiração de definição ou de alta definição é para modelar a sua musculatura. É para você deixar mais realçado aquele abdômen seu. Então, se você não tem músculo, se você não treina, se você não faz nada, você vai levantar a sua camisa e vai mostrar nada. Você não É, tem musculatura para mostrar. Esculpir gominhos são pessoas que não estão treinadas, que estão te vendendo uma cirurgia que não é o que a gente está falando. A Verônica viu algumas fotos que a gente mandou para ela, que aquilo ali é mostrar o músculo da pessoa. Se ela não estivesse malhando, e aí que entra a preparação antes e a manutenção depois que nós estávamos falando. Eu não sei qual é a experiência da Verônica com os pacientes de lipoaspiração de alta definição, mas pelo menos os fisiculturistas, eu sei que você tem experiência prática, né? Sua, da isso, família. isso. Então, até hoje, eu peguei uma aluna só que veio da lipo de alta definição. Mas eu não pude, perceber o resultado dela porque ela fez antes de uma gestação. Então, ela fez a lipo, aí depois engravidou. Então,
quando eu vi as fotos, né, que a gente trocou, eu fiquei chocada. Porque eu falei, gente, isso aqui não é a lipoaspiração que eu conheço, né? Porque o que eu tô acostumada a receber é muita fibrose, são mulheres que não têm uma, como é que eu posso dizer, uma rotina saudável. Elas acham que a cirurgia é para emagrecer. E pelo que eu vi do trabalho de vocês, é bem o contrário, né? Para a pessoa fazer a cirurgia de alta definição, ela precisa treinar, porque senão vai definir o quê, né? A É, definição é isso, é ter a hipertrofia, ter músculo ali por baixo. E aí eu quero até começar fazendo uma pergunta, doutores. Se a vontade. pessoa, ela tem ela tem hipertrofia, mas ela na quarentena lá engordou 8 quilos, mas ela tem uma musculatura. Tem, tem alguma restrição em fazer a 3D? Não, restrição não. E, na verdade, Uhum. ela tem que corrigir de volta por que que ela perdeu isso, né? Ou por que que ela acumulou essa gordura, ela pensar na causa, se ela vai corrigir isso agora, estilo de vida. E a gente sabe, você que malhou muito também, malha, que tem gorduras que às vezes é difícil de sair. Principalmente se a Ou, pessoa, que às vezes não sai, pode chegar, às vezes você uhum, começa a emagrecer demais e aquela localizada não sai. Esse é o caso que a lipo vai te ajudar mais ainda. Então, essa pessoa, por exemplo, ela corrige o estilo de vida dela, estabiliza ali, malha, faz todo o exercício, e aquela gordura que não sai, ela é o caso ideal para poder fazer a lipo de definição, né? A gente tem muitas pacientes nesse estilo aí que você falou mesmo, que são pessoas que fazem atividade física, né? Que tem uma rotina regular, que a gente vê, percebe, e assim, não adianta, o paciente não engana a gente, né? A gente examina o uhum. paciente e vê ali se o paciente realmente, principalmente assim, tem algumas áreas que a gente consegue perceber realmente se ele está falando a verdade ou não, né? A Sim. gente olha a mulher, a gente vê pelas pernas, né? Vê pelo bumbum, se é um bumbum mais malhado, uma perna mais malhada, a gente já sabe que aquele, provavelmente aquele abdômen também tem uma musculatura, né? Sim, E o resultado é assim, é sensacional, porque a gente tira essa máscara que tá ali, né? isso. Aquilo que tá atrapalhando de visualizar essa musculatura. E antigamente, muita gente acabava usando, ainda tem, né? Acaba usando alguns hormônios e tudo mais. Hoje a gente consegue dar esse resultado que se consegue com hormônio, né? Com a lipo de alta definição, né? Assim, a gente consegue fazer aquelas marcas que é Isso, impossível você fazer sozinho na academia, né? isso. Sem ter ajuda ou de hormônio ou agora da lipo de alta definição. Mas essa paciente é uma paciente que pra gente é excelente, sabe? Assim, porque a gente sabe que depois que faz a cirurgia, aumenta a autoestima, né? Então, o Muito. resultado depois é muito melhor, assim. Acaba que a paciente acaba fazendo um resultado ainda melhor depois, né? Porque ela se anima, se vê bonita, né? Então, assim, ela acaba melhorando ainda mais o resultado que a gente deixa para ela. Isso é Isso é ótimo. muito real, porque eu trabalho, né, até hoje com atletas, não só, né? Eu trabalho muito mais hoje com as mães, mas o meu começo na técnica hipopressiva, na recuperação da diástase, eram com muitos atletas. E eu via exatamente isso. Chegava num ponto onde o atleta falava: Nossa, não vai mais. Por exemplo, meu culote não sai. Ou embaixo do umbigo não sai. E aí eles recorriam justamente para hormônios, né? E daí o que que acontecia? Acabava, passava aquela meta, aquela competição, e as atletas, principalmente as meninas, elas voltavam à rotina de alimentação delas de antes, né? Então, aí acontecia o oposto. Elas ficavam muito inchadas, perdia Uhum. completamente a forma, porque hormônio demora para sair do corpo, né? E eu tenho uma pergunta também, que até uma aluna particular me mandou, e eu estou fazendo em nome dela aqui. Ela quer saber se a lipo 3D ela pode ser feita em qualquer parte do corpo. Então, a gente conversou na live passada, é exatamente isso. É um novo pensamento de lipoaspiração. Até os pacientes perguntam, vocês fazem lipo normal
a gente fala, a gente não faz mais lipo normal. Toda a nossa lipoaspiração vai ter algum grau de definição. E esse grau de definição depende do corpo da pessoa, do estilo de vida, uns mais, outros menos. Mas não é uma lipo de abdômen, é uma lipo 360 graus. A gente pensa em todo o corpo, porque é para harmonizar o corpo, que nem uma paciente da Raquel falou. É harmonização corporal? É harmonização corporal. Por quê? Se você está definindo o seu corpo, dando contornos, você tem que dar contornos de braço, de coxa, mostrar a sua musculatura por completo, né? Lógico que tem mulheres que querem ser mais sutil, não quer uma marcação em 3D igual o homem. Geralmente a alta definição, quem busca mais é homem e mulheres muito atléticas, fisiculturistas. Sim. A mulher no dia a dia já, ela quer algo mais sutil, que são a definição. Você já deve ter visto muita barriga operada, que é aquela coisa reta, né? Isso, muito! Não tem aquelas linhas mínimas de definição, aquele centro, aquelas marcas laterais do reto abdominal, aquele mínimo de marcação. A gente chama... Então, todos os nossos pacientes têm uma lipo de algum grau de definição. A gente não consegue fazer mais sem essa sutileza que dá a beleza natural do corpo, né? Então, todos têm e ela é 360 graus. Lógico que se, por exemplo, seu braço já está definido, não tem o que fazer, não mexe. Mas, geralmente, tem alguma coisinha para a gente dar um detalhe a mais, né? Isso é engraçado. Muito bonito. E fica o resultado muito bom. Quando tem meninas na academia que a gente vê que não é muito do treino, e daí elas vão e colocam um preenchimento de glúteo. Só que daí a perna é fininha, não tem musculatura nenhuma. E lógico, fica na cara que ela colocou. E não tem problema nenhum colocar, né? Eu entendo assim. Só que já fazendo parte de um estilo de vida da pessoa, né? Só mesmo para um retoque, para uma correção. Eu acredito que dessa forma funcione super bem. E antes, assim, por exemplo, o braço, principalmente para as mulheres, né? Era uma área, assim, até que quando a gente não fala, a própria mulher não pergunta, sabe? Assim, se pode fazer alguma coisa no braço. Mas depois que a gente faz o braço, muda, sabe? Assim, elas começam a ter vontade de treinar. E você, como atleta e tal, assim, você sabe que o braço é uma coisa que é fundamental, né? Tem que treinar, não tem jeito, né? Não tem como esconder o braço. Você tem como esconder o glúteo, a coxa, mas o braço não tem como. E tem mulheres que acham também que vai treinar braço vai ficar gigante. Imagina! Não fica, né? Não dá, né? Então, assim, a gente dá a definição do braço e aí anima, né? Porque aí fala assim, nossa, meu braço tá tão bonito que eu tenho que manter agora, assim, né? E isso aí que você falou é muito frequente também. Eu faço atividade física regular, né? E meu braço aqui é um varetinho, né? Então, assim, quando eu começo a falar assim, eu não malho o braço porque eu tenho medo de ficar com o braço forte. Eu falo, olha, pode esquecer, olha o meu braço aqui. Isso aí, não vai ficar. Não vai ficar, pode ficar tranquilo. Sim. Eu tenho um contexto que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, que eu acho que ajuda muito nessa preparação nossa, assim. Sei que você trabalhou muito com fisiculturismo, e eu sei que, assim, os pacientes, eles falam que é o extremo quando eu falo. É um extremo que é um estilo de vida, é uma preparação, é um foco, é igual o triatlo, também é um extremo. Mas o fisiculturismo, para a gente, na cirurgia plástica, eu digo, trazendo suas devidas proporções para o paciente e o que ele busca, todas aquelas preparações, aqueles estilos de vida que tem lá, alimentação, o exercício, os exercícios respiratórios de cinta abdominal interna, a disciplina, tudo aquilo para a gente serve numa cirurgia antes e depois. Porque às vezes a pessoa opera e frequentemente ela chuta o pau da barraca acreditando que aquela propaganda da internet, de venda da cirurgia, ia durar para sempre. E não vai, com 2, 3 meses ela perdeu tudo. Nossa. E aí eu falo assim, um exemplo do fisiculturismo. São pessoas que ela demora um tempão para chegar naquele ponto. E se ela não manter aquilo, não cuidar, ela perde em 6 meses. Ou menos até, né? Ou menos, foi o meu caso. Na minha última competição, porque eu peguei uma sequência da outra. Então, eu fiquei muito cansada. Isso foi em 2014. Eu fiquei muito cansada de uma dieta, né, assim, muito restritiva seguida da outra, porque o fisiculturismo, ele é o extremo do treino com o extremo da dieta. Né? Você pega um jogador de futebol profissional,
ele não tem tanta restrição alimentar, mas o fisiculturista tem. E aí, quando eu encerrei a minha última competição, em 12 dias eu ganhei 11 quilos. Lógico que não é de gordura, né? Só. Muito foi de gordura, mas muito foi de líquido, de retenção. Mas é uma virada muito grande. Mas eu falo, né, que todo mundo deveria passar por essa vida fazendo pelo menos uma vez na vida o que um fisiculturista faz. Porque é um estilo de vida que você depois valoriza tanto. Você se sente assim, meu Deus, mas eu não fazia nada, né? Olha o extremo, é o extremo da alimentação saudável, é o extremo do treino de domingo a domingo, e cardio, e musculação, que quando você vive pelo menos um pouquinho, você não consegue sair e ser uma pessoa normal. Você vai levar um pouquinho daquele estilo de vida para sempre, né? Porque realmente aquilo é um exemplo. Eu acho um exemplo, assim, e valorizo muito. Ninguém tem um corpo bonito de graça. Ninguém. Pode falar o que for, né? Esse foi o nome da live mesmo, assim, ó, construindo o abdômen dos seus sonhos. Não é comprando o abdômen dos seus sonhos, que nem muita gente fala, né? Não, você tem que Perfeito. construir. Comprar é fácil, só que ele não vai durar. Se você não tiver essa disciplina, esse cuidado, essa manutenção. Por isso que todos os nossos pacientes, eles é dieta, exercício, e agora, recentemente, a gente acrescentou todos os exercícios de cinta abdominal interna, antes e depois, sempre. Né? Para E é muito potencializar. legal a conscientização, né? Porque às vezes quando só a gente fala, fica parecendo que é assim, tá falando só para poder, né, assim, justificar que não vai ficar perfeita a cirurgia, né? Vamos dizer assim. Mas aí quando a gente Isso. mostra outro profissional falando, eu falo, olha, você vai lá e vai ver o que ela vai falar, tá? Aí que fala exatamente o que a gente fala, sabe? Olha, musculatura abdominal não é só o reto abdominal, tem toda uma cinta interna, você tem que cuidar dessa cinta, né? Você tem que trabalhar essa cinta. É todo dia, sim. Mas eu fiz já. E aí depois voltou tudo. Sim, né? Eu Parou, fiz perdeu. dieta. Eu fiz dieta. Quando eu parei, voltou e tudo, né? Como o nosso, tudo no organismo, né? Não Tudo, tem até no jeito. meu próprio treino, eu passo para elas toda a técnica e falo, gente, vocês têm que levar para a vida. São 5 minutos, leva para a vida. Aí Uhum. depois vem um tempo, porque eu viajei, não sei o que, e eu perdi. Por que que acontece? Perdeu. Se você não tiver uma manutenção, vai perder. Ainda mais falando de parte muscular, né? Que a gente perde mesmo. Quanto mais o tempo passa, se a gente não fizer algo para continuar ganhando massa magra, a gente vai perder cada vez mais. E eu admiro Uhum. muito essa visão que vocês têm, né, de conciliar o estilo de vida saudável, porque isso vai refletir muito mais para o paciente. Ele que vai ficar muito mais satisfeito depois, né? Uhum. E como já chegaram para mim, assim, alunas que já fizeram 3 lipoaspirações, e não entenderam ainda que a lipo não é uma cirurgia na cabeça, né? É uma cirurgia estética, que se ela não mudar o estilo de vida, ela vai perder até a cirurgia, Uhum. Com né? certeza. E aí eu costumo falar que é um investimento de tudo, né? Não é só um investimento do dinheiro que você está pagando ali da cirurgia, né? É um investimento de risco, é um investimento de tempo, é um investimento de recuperação. Você está se expondo mais uma vez, né? Então, Com assim, a certeza. gente preza muito, assim, a gente costuma até falar que as nossas pacientes não engordam. Porque as que engordam não voltam nunca mais, porque morre de vergonha. Bloqueia a gente no Instagram. Bloqueia no Instagram Para não ver. Não vê. pra gente não ver, Ai, senão que a gente ótimo. puxa a orelha mesmo, sabe? Assim, porque a gente fala tanto, né? Tá E aí certo, ela. tem que puxar mesmo. Então nenhuma engorda. Muito bom. Teve uma outra que perguntou ali sobre a cinta abdominal no pós-operatório. A gente usa sim, sempre, por causa dos inchaços, mas é de média de 2, no máximo estourando 3 meses, depois você rasga, põe no lixo ou dá para sua amiga.
Depois você vai fazer para assim. elas, ainda bem, doutor. Porque eu falo exatamente isso. Usar a cinta só no pós-cirúrgico, né? Seja, ou no pós-parto, enfim. Porque depois não adianta. É um efeito muito temporário e o preço que essa mulher vai pagar depois não vale a pena. Dor nas costas. Eu já tive aluna que me ligou, tô travada aqui, baixou para pegar um medicamento na prateleira baixa da farmácia e ficou travada. Ficou travada. Eu tô aqui travada, não sei o que, amanhã eu tenho que falar com você. E aí acontece o pior para daí buscar ajuda, né? Isso é que é ruim. Aham. Não. A cinta é só por causa do inchaço, ela não ajuda em nada na musculatura sua. E aí depois, com 45 dias, geralmente, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, os médicos liberam para fazer o exercício negativo, de barriga negativa, de fortalecimento do seu músculo, consegue voltar. Se for só lipoaspiração, ainda antes, até eu libero. Minhas pacientes, eu Ah, tô... que legal, porque eu tenho uma aluna, inclusive ela tá até aqui na live, a Ana Fernanda. Ela fez uma lipoaspiração agora, logo no segundo mês da pandemia, e ela já voltou assim. Deu 20 dias, ela já estava fazendo comigo online. Aí ela falou: Ó, meu médico me liberou. Eu falei: Não, tudo bem, só vai cada um no seu limite, né? Porque fica Uhum. edema, fica machucado. Então ela não conseguia levantar muito o braço. Mas ela já voltou e foi Eu muito mandei bom, algumas. inclusive para drenagem. Algumas eu mandei de lipoaspiração com 20, 21 dias, eu mando elas te acompanhar já. Porque a Legal. lipoaspiração, como não tratou de ácido, a lipoaspiração trata só a gordura, então não tem aquela amarração interna ali, ela está fazendo para É, fortalecer a cinta. Então, 21 dias ela pode voltar, na minha opinião, tranquilamente. Aí eu mando ela decidir com vocês. A mas é isso abdominoplastia, mesmo. um pouquinho mais, por causa da É. que tem é mais profundo o tratamento, né? Então, é 40. Cicatrização, né? Uhum. Eu tenho uma paciente que ela tinha feito, já fez abdominoplastia, uma senhora. E aí ela estava usando a cinta. Eu tô lembrando agora assim, que a gente entrou no assunto da cinta. Uhum. Porque o cirurgião dela anterior falou que era para ela continuar usando a cinta, porque ela já tinha uma idade, já não ia conseguir mais fortalecer. E quanto mais ela voltava lá e o abdômen estava distendido, mais ele mandava ela usar a cinta. Mais Então, apertada. mais apertada, exatamente. Quando ela chegou, eu falei, por que você está usando essa cinta? Aí ela falou, não, foi meu médico, porque se eu fico sem, tenho dor no abdômen, né? Lógico. Claro. E aí eu não aguento ficar sem a cinta. Aí eu passei o Instagram para ela. É fofinha demais. Ela deve, se ela não estiver vendo agora, ela vai ver depois, porque ela é super fã mesmo. Que Você amor. tem que ver o tanto que melhorou o abdômen dessa mulher, Que que já legal. fez abdominoplastia, estava com o abdômen todo redondo, né? Que a gente chama assim, aquele Globoso, assim. globoso, Globoso. né? E eu falava, gente, não é possível, né? E aí agora ela está treinando e ela foi para fazer cirurgia, mas por conta da pandemia acabamos adiando e tal, estamos esperando fazer o melhor momento, né? E aí ela tá fazendo e adorando, e o resultado é muito bom. E mesmo ela operando depois, ela vai fazer a cirurgia, porque realmente tem uma diástase importante, hérnia umbilical, tudo ali tá bem importante. O resultado dela todo vai ser melhor, né? Com Porque o certeza. restante da parede tá todo trabalhado já. E ela tá super feliz. Então, assim, é o que eu fico mais feliz, né? Cada resultado que ela vai vendo, assim, né? Todo dia ela vai vendo que vai melhorando um pouquinho. Uma coisa que na cabeça dela só ia conseguir melhorar depois que fizesse a cirurgia, né? Assim, que não ia melhorar nada, que ela ia ficar refém daquela cinta, né? Meu Ela tá Deus. super feliz. E eu muito feliz também. E agradecida, né? Porque eu só te agradeço, viu? Esse resultado das pacientes, eu te agradeço por pensamento aqui, ó, todos os Ai, dias. eu que agradeço, porque é igual vocês estavam falando, né? Eu falar é uma coisa, né? Porque, tá, eu que estou ensinando. Agora, vem um casal de médicos que trabalham diariamente com isso, que vem muito mais de perto, né? O estrago que pode fazer não ter a musculatura ali correspondendo com a função do corpo.
Aí, Uhum. assim, dá muito mais autoridade pra gente e passa muito mais credibilidade, porque é difícil, né? Não tem todo mundo, todo mundo acredita muito mais no que o médico falar. Então, eu posso falar, assim, 10 anos que cinta não funciona. Aí, se a mulher vai num cirurgião plástico e ele fala que funciona, ela pega meus 10 anos, joga no lixo e vai acreditar no que o médico dela falou. Então, eu valorizo demais, demais o trabalho de vocês por causa disso. Por ter essa consciência, né, para o exercício, para a saúde, para a qualidade de vida. Isso não tem preço. E são pouquíssimos, pouquíssimos que eu conheço que são assim. Que às vezes nem tem um olhar assim mais humano para o paciente, né? Então, eu, na É, verdade, que agradeço. Então, a cinta abdominal interna é o que funciona, não é a cinta comprada, aquela que o pessoal usa, né? Então, faça a sua cinta abdominal interna. É o que a gente fala para o paciente, faz antes, depois e sempre. Eu tenho mais algumas dúvidas. Tem uma paciente que perguntou: tenho diástase e posso fazer lipo de alta definição? Isso para mim passou aqui várias vezes. Na verdade, qualquer lipoaspiração, se você tem diástase, a lipo não trata diástase, não trata fraqueza muscular. Então você tem que ou tratar ela se preparando, fazendo os exercícios, tentando o máximo possível. Se você conseguir, ótimo, você faz só a lipoaspiração na gordura localizada. Lipo é apenas gordura localizada. Agora, eu tenho uma grande fraqueza muscular, tentei de tudo, não consegui. Não conseguiu? Não tem problema. Você fortaleceu sua cinta abdominal interna. Às vezes a diástase, conforme o parto, gravidez, às vezes é muito grande mesmo, não consegue. Você vai para uma cirurgia preparada de Uhum. abdominoplastia, tratar diástase e aí tudo bem. Então, assim, não é que você vai fazer lipo e vai tratar diástase. Não, não tem nada a ver. Lipo é só gordura localizada. A musculatura que a gente está falando é preparar ela. Se possível, sem cirurgia, melhor ainda. Né? Esse é Hein, o doutor, e ideal. é possível fazer as duas numa mesma paciente na hora? Sim. A gente faz, às Ah, vezes, abdominoplastia, faz a lipoaspiração também com definição. Geralmente, o grau de definição é menor do que uma lipoescultura num paciente que está com a musculatura preparada, porque a gente vai uhum, botar o músculo para o lugar, vai amarrar a musculatura. Se ele estiver uhum. preparado, malhando e tudo, a gente vai conseguir uma definição moderada, provavelmente. Então, vai ter um grau de definição, sim. Ó, a Má Paiva tá perguntando aqui, ó. Tem uma diástase enorme. Abdominoplastia é perigosa? Toda cirurgia tem perigo, né? Então, se você conseguir resolver sem, ótimo. Se você não conseguir resolver, se prepare da melhor forma possível. Dieta, exercício, sua cinta abdominal interna com exercício, e aí você vai fazer um risco cirúrgico menor, porque você vai tratar só o que precisa. Não é tipo, já tem uma diástase grande, não vou fazer nada e vai para a cirurgia. Seu risco é maior. Você vai chegar lá sem dieta, sem atividade física, sedentária, sem musculatura preparada, aí o seu risco cirúrgico é maior. e o Então, resultado também, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? É um investimento naquele resultado. A gente tem que sempre tentar chegar sempre no melhor resultado possível, né? Isso aí eu tenho uma dúvida, Bebê. Essas diástases grandes, assim, enormes, igual essa pessoa perguntou. Qual que é a sua experiência? Consegue fechar com a atividade, com os exercícios? Como que funciona isso? Conta um Olha, o pouquinho. nosso, a gente tem, é, perante a literatura, as diástases de até 5 centímetros, a gente consegue é, trazer bastante essa musculatura próxima. Mas agora, zerar a diástase, isso não acontece com ninguém, não tem como, né, encostar o reto abdominal de novo. Mas eu já tenho, né, alunas de gêmeos, de trigêmeos, que já tiveram diástases enormes mesmo, de acima de 5 centímetros, 8 centímetros. Mas o que eu falo para elas? Faça o protocolo de uma diástase normal justamente para isso. Para já aproximar o que o músculo vai conseguir aproximar e preparar para fazer a sutura ali, porque senão ela vai sentir muito mais dor na coluna depois, quando ela voltar da cirurgia, né? Então, eu sempre recomendo isso. E falo para os profissionais que eu formo, né? A gente não tem como garantir uma diástase acima de 5 centímetros que ela vai voltar a ser como era antes. Aí vai ter que buscar uma ajuda com a cirurgia. E tem outro ponto também que é caso de indicação da cirurgia, né? Da diástase.
A gente está com um aluno, com uma aluna, que ela demora demais para ter uma resposta, tanto de emagrecimento e a resposta muscular. Então, como elas ficam muito ansiosas, dá lá 3 meses que está comigo. Aí ela vai, por mais que ela não esteja ainda, né, pronta ali para feliz, e, enfim, ela vai, faz a cirurgia e volta e continua o tratamento. Porque às vezes elas são muito ansiosas, né? Ai, eu vou desistir, eu não quero mais fazer, tá demorando E muito. aí é pior, Então, né? Se a gente insistir é pior, porque aí não, desanima. e antes que ela desanime e desanda tudo de novo, não, então vai lá, faz, mas volta aqui. E geralmente dá muito certo, porque daí ela volta mais animada. Né? Ai, agora eu tô vendo melhor o resultado, mas eu faço dessa forma. Sou bem E realista, aí assim. isso é bem legal falar, né? Porque a gente também é muito realista nesse ponto. Tem pessoas que não adianta a gente falar assim, olha, vai lá, emagrece, depois você volta. Então tem muita gente que pergunta isso pra gente também. Ah, então eu tenho que estar magrinho para fazer cirurgia? Olha, a gente seria o ideal. A gente vai baixar o risco da cirurgia, o seu resultado vai ser muito melhor, né? Se quanto menos gordura você tiver, melhor. Mas às vezes, se a gente ficar insistindo nisso, né? Principalmente muitas mulheres, principalmente as mulheres que são mais ansiosas, que querem resolver logo, a gente acaba colocando tudo por água abaixo. Né? Assim, Isso. a pessoa desestimula e a gente sabe disso. Entra numa dieta, aí perde. Eu atendi nessa semana uma paciente que perdeu 14 quilos, ainda faltam uns 10 para ela estar num peso ideal, mas ela perdeu 14 quilos em 3 É muito. meses, assim. É muito. E ela estacionou, claro, né? Chega uma hora que não vai mais para lugar nenhum. Então, às vezes, aí ela, mas você vai me operar assim mesmo? Vou, porque você merece, você já perdeu, Ô, né? Assim, eu tenho certeza que depois da cirurgia você ainda vai ficar melhor ainda, sem né? dúvida. Então, assim, porque aí dá esse ânimo, né? De continuar, de seguir buscando, né? Buscando estar melhor e tudo mais. Então, eu acho que isso a gente tem que ser realista dentro da realidade de cada um. É igual você falou. Aí chega alguns pacientes que não respondem, que não conseguem emagrecer, né? Assim, a gente tem que dar algum pontapé para que ele Um possa estímulo, continuar, né? né? Algum estímulo para que o paciente possa continuar. Sim. Teve uma frase ali que eu não gosto de ouvir muito quando o paciente fala, ela passou ali para a gente, eu não vi quem foi. Colocou assim: ah, diástase grande e hérnia não tem jeito, tem que ir para cirurgia. Essa frase é a pessoa, na minha, quando eu vejo assim, que desistiu de tudo. É. E não adianta, assim, ó, se você entrar para a cirurgia com esse pensamento, somente a cirurgia vai resolver, você não vai preparar seu músculo transverso, você vai fazer uma abdominoplastia com uma diástase grande, com toda a estrutura muscular do seu abdômen fraca, você vai operar, vai corrigir a diástase e você vai ter aquele buchinho residual lá embaixo por fraqueza muscular. Por Seus órgãos fraqueza. vão empurrar essa barriga para fora, 6, 7 meses você está com a barriguinha saltar de volta porque não se preparou. Com Então, assim, certeza. não adianta. Essa é a frase que me deixa pior, assim, sabe? É não querer Entregou se os pontos, preparar. né, doutor? É. Então, Ó, assim, tem não uma tem aqui da jeito. Mari. Ela pergunta assim: doutores, o que vocês sugerem para mim fazer? Tenho um lado da minha barriga mais alta. Um lado da barriga dela é mais alta. Isso daí eu até ouvi aqui, eu ia exatamente puxar para você. Eu acho que quem vai conseguir te ajudar mais com isso é a VV, né? Porque se tem um lado mais alto que o outro, é porque tem um fortalecimento ali que Desequilibrado ali. tá desequilibrado, né? Ou até, sabe o que que eu pego muito? Escoliose. Porque daí a escoliose, a costela, uma das costelas ficam mais evidentes, daí acaba empurrando, né, o conteúdo do abdômen. Então, muitas ficam preocupadas, né? E possivelmente tem algum desvio postural. Às vezes, é muito difícil ter um desequilíbrio muscular, a não ser que a pessoa trabalhe com algo que ela repita sempre aquele mesmo exercício, né? Eu já peguei uma vez, olha que engraçado, aqueles funcionários de
aeroporto, que tira a mala, o carrinho da... Uhum. Nossa, ele tinha o lado direito dele muito mais hipertrofiado do que o esquerdo. E aí eu fui perguntar para ele, ele foi com a esposa, né? E daí eu perguntei como que ele trabalhava, o que que era, daí ele me explicou, eu falei, tá explicado, né? Fazendo sempre o mesmo movimento para o mesmo lado. E daí ele foi porque ele não aguentava de dor nas costas, mas a maioria dos casos é por desvio postural mesmo, que faz com que o desenho fique. Até acúmulo de gordura, né, doutores, É. na cintura. Quando tem a Aham. escoliose, acumula muito mais de um lado, faz mais dobras até de um lado. Isso, era isso que eu ia falar. É só se olhar, pedir para tirar uma foto de costas, que fica normalmente uma ou duas dobrinhas a mais do ladinho ali que tá dobradinho, né? Do desvio da coluna. Então, Uhum. tratar esse desvio da coluna, porque talvez hoje não esteja incomodando, mas em breve isso aí vai te trazer problemas, né? Então, assim, tratar, cuidar da musculatura ali da coluna, né? Que dá estabilidade para nossa coluna, vai te fazer muita diferença, vai te trazer muita qualidade de vida no futuro, né? Com Isso a gente tem que certeza. pensar também. Ó, Às pergunta ali que eu vezes, né, também tenho acontece. curiosidade. Hum, Ela perguntou assim: o que que tem de diferente na lipo 3D para uma tradicional? É É, laser, é equipamento, o que que é? equipamento é uma parte que pode ser adicionada. A técnica cirúrgica que muda. A técnica ela visa fazer uma lipoaspiração olhando a sua musculatura. Então é mais para anatomia. A gente vê lá onde estão as intersecções musculares e aí a gente vai desenhando de acordo com aquilo. Antigamente não. A lipo sem ser a de alta definição, a gente tira a gordura em camadas semelhantes todinhas, tira o excesso e Uhum. pronto. Isso é uma Uhum. lipo comum. A lipo com definição, a gente vai respeitando a sua anatomia. Ela pode ser feita com aparelhos, sem aparelhos, os aparelhos são facilitadores, mas a Aham. técnica é respeitar a musculatura, ou seja, é o nosso corpo, é a anatomia. Então, a gente fala assim, é uma evolução, não tem Que como voltar legal. atrás, assim. Não tem lipoaspiração Que que não tenha legal. É a definição, técnica, pode então. ser menor. Não, eu já estava na minha É cabeça onde achando, sei retira a lá, que era gordura. um laser que. Não, é a técnica, que legal. É porque assim, é, a maioria das lipos de definição, e hoje em dia se usa, o inventor também da lipo, Alfredo Royos, eles utilizam aparelhos facilitadores, por exemplo, o Vaser, que é um aparelho que ele derrete gordura. Então, facilita na hora de tirar. É um aparelho que é ultrassônico e específico para gordura. Então, a gente passa antes Ai, nas que áreas que a gente delícia. Eu queria quer. esse aparelho aqui no meu culote. Meu Deus, derretendo esse culote. É, e aí ele derrete a gordura Nossa! para a gente com sangramento mínimo. Então, assim, ele ajuda, mas se não souber a técnica, o treinamento específico, aí a pessoa não consegue fazer a lipo com definição, né? Que Então, essa é legal. a diferença para a outra. Então, a gente não faz mais a outra. Toda a nossa lipo tem algum grau de definição, né? é Porque igual a... se a gente fosse fazer, a gente aprende uma receita nova que fica muito mais gostosa e você decide por fazer aquela antiga, que nem tinha tanta graça É. assim. Uhum. Não faz sentido mais, né? Então, assim, não adianta. Às vezes o paciente fala assim, ah, e se eu fizer a sem definição? Não, eu não faço, eu não quero Uhum. fazer mais essa, Sim. né? Assim, eu não quero Pelo, mais ter esse resultado, eu quero ter o resultado, que é o melhor, né? pelo menos o mínimo, né? A gente fala uma baixa Isso. definição, deixar o Uhum. abdômen com aquele contorno que ninguém vai perceber que é operado. Porque a gente vê o abdômen que é Isso. operado, que é aquela coisa reta, e agora o abdômen que tem as ondulações mínimas. Não estou dizendo gominho. Gominho é alta definição, é para poucos mesmo. A pessoa tem que ter músculo para aquilo, ela tem que querer aquilo. Então, principalmente as mulheres, elas não querem a alta definição. Elas querem algum grau de definição para ter um abdômen bonito, sem ser cara de operado, né? Isso que elas É buscam a mais maioria. marcado, né? Não, não agressivo, só mais marcado, com É, linhas. Mais desenhado, né? Como se fosse assim, Isso. aquelas sombras, né? Até a própria Isso. sombra do abdômen, ter sombras, ter. É isso, não precisa ter os gominhos, né? Então, assim, tem gente que fala, mas eu não quero os gominhos. Não, mas não precisa ter os gominhos para ser uma lipoaspiração de alta definição. Tem gente perguntando, é o mesmo que lipo HD, é porque HD é High Definition, que é é. alta definição. Ou LAD também, lipo de alta É, definição, ou ou LAD. 3D, É, 4K, todos os nomes que tenham definição é semelhante.
Ó, Que fizeram legal. aqui, ó, uma pergunta. O hipopressivo da VV vai ajudar a melhorar a fibrose acima do umbigo após a lipo? Ó, essa pergunta é boa. Com toda certeza, porque a gente faz o trabalho nas fáscias, né? Então a gente faz esse estiramento. Então, por mais que tenha um pós-operatório super bom, o profissional às vezes ele não consegue, né? Vai para um fisioterapeuta depois para fazer a liberação ali da fibrose. Tem algumas partes que não tem como acessar, né? E daí com a sucção, essa fáscia ela vai ajudando a se reorganizar. Ajuda Uhum. muito. Ajuda muito, pode fazer que ajuda muito. Quem fez cirurgia, quem não fez, quem quer fazer, quem não quer, pode fazer que ajuda muito. Né? Muito. Eu não sei se existe alguém no mundo que está totalmente satisfeito com a barriguinha. Eu acho que não existe, né? Olha, eu fiz uma enquete no Instagram, aí eu coloquei que parte do seu corpo você está mais insatisfeita? Ou era barriga ou era glúteo. Deu 96% barriga. 96. É muita gente. Então, todo mundo tem várias lives aí salva para assistir sobre barriga dos sonhos, ó. Que Tem legal. muitas lives salvas. Muito Tem mais dessa. uma pergunta aqui que serve para você e depois para mim. A Tá. paciente falou, a Cris mandou para a gente: fiz abdominoplastia e fechei a diástase. Posso fazer barriga negativa? Opa, não só pode como deve. Não só Senão vai pode ter que como voltar deve. lá pro doutor daqui a um tempo. Com certeza. Se você não fortalecer sua cinta interna, né? E aí os pacientes perguntam para a gente também assim: fiz abdominoplastia, posso fazer lipo de alta definição? Agora você é mais candidato ainda. Porque quem chega com uma diástase gigante, se eu mostrar a fraqueza muscular dela, vai ser pior. Se ele fez um abdômen, se ele está fazendo barriga negativa, fortalecendo a musculatura, ele fazer uma lipo para definir melhor o seu abdômen é o ideal. Então a gente fala para os pacientes que já fizeram abdominoplastia, ele consegue mais definição daquele que vai fazer abdominoplastia no momento. Sim. Porque ele já tratou e estiver se preparando, ele vai conseguir muito mais resultado. Sem dúvida. Ó, minha mãe tá aqui na live, ela quer... É perguntar agora, ser sua mãe. Mas, vocês já têm coisas para fazer em Curitiba. É só me avisar. Não tem nenhum congresso aqui, não? Sempre tem. A gente arruma, né? A gente arruma o congresso aqui. Não tem problema. Que ótimo. Opa, eu vejo que ela sempre te acompanha todos os dias na live. Eu te acompanho, eu tô lá na live também, todos os dias, porque eu também não tô satisfeita com a minha barriga. Então, tô lá, todo dia. Minha mãe eu tá vejo, aí, a mãe dela tá todo dia na live. Ela entra pra brigar comigo. Você tá não sei o quê, você falou daquele jeito. Ela briga comigo. A Verônica tem um senso de sinceridade, tipo o meu também. Ela fala umas palavras às vezes também. Eu falo, porque assim, e você sabe que isso, os profissionais depois falam, puxa, legal que você fala de um jeito que a gente entende. Mas às vezes eu não vou ficar falando uma coisa muito fora. Eu vou e solto umas palavras assim que só eu sei o que significa. Aqui, ó, estão perguntando aqui para VV, ó, se pode... Quem ainda não tem filho pode fazer barriga negativa junto com adeus de diástase? Essa é uma dúvida que acontece muito. Eu não sugiro que façam os dois no mesmo dia, né? Mas pode conciliar os dois. O dia que der um intervalo de um dia de descanso de um, faz o outro. Mas não tem necessidade de fazer os dois no mesmo dia. Tem uma maluca aqui perguntando se pode fazer 3 vezes barriga negativa por dia. Não! Vem aqui em casa que tem bastante serviço aqui, você vai poder. Eu gosto dos extremos, né? Fazer o mínimo, ali, faz o que precisa, você já está se preparando. É melhor constância do que fazer isso aí uma semana só e parar, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E tem alguém aqui pedindo uma resposta, mas eu não vi o que ela colocou. Bom, estão perguntando de qual estado. Gente, eles são de Brasília. Tem uma pessoa aqui na live que falou, eu sou de Brasília, de onde os doutores são? Eles são daí, da sua cidade. Plástica Brasília, no Instagram. Isso. O que mais que passou aí que a gente não viu? Eu tenho umas anotadas aqui também, tem muita coisa. Quantos minutos fico fazendo? São 5 minutos, é bom demais. É coisa que não tem
O bom da VV é que ela não ocupa o tempo de ninguém. Então, assim, não tem desculpa. Não Eu tem falo para desculpa. todas as minhas pacientes. Eu falo, olha, você não me vem com essa. Ai, mas eu não tenho tempo. Tem sim. 5 minutos você tem. Tem mesmo. Tem qualquer momento. Tem. Tem umas que umas pacientes me mandaram, que eu mandei para você, e elas também assistiram a live, que queria que você explicasse melhor, que elas ficaram um pouquinho receosas de fazer. Algumas pacientes que eram muito malhadoras, tipo a foto que eu botei lá hoje, lá no Instagram, com o abdômen bem malhado, e aí você orientou elas a dar uma parada um pouco no exercício e fortalecer a musculatura com o seu exercício. Explica um pouquinho melhor para... Porque eu falei, elas não acreditaram tanto. Agora eu queria que você explicasse melhor por quê. Isso. É o que acontece. Principalmente essas bem malhadas, elas chegam para mim achando que só o hipopressivo, o barriga negativa, vai fazer a cintura. Vai treinar bastante, só que precisa ter um equilíbrio muscular. No caso delas, elas vêm com o oblíquo interno e externo muito hipertrofiado. E aí eu peço para elas, ó, dá uma pausa nos abdominais convencionais e vai fazendo aí 3 meses só o barriga negativa. E aí, como elas são ratas de academia, elas acham que elas vão engordar, que a barriga vai... Então, é um processo para fazer com que elas confiem na gente. Mas é real. A mulher que é muito hipertrofiada, que é quadrada e quer ter cintura, ela precisa harmonizar. Então, ela precisa perder um pouco de massa muscular nos oblíquos e tonificar o transverso. Aí ela vai ficar com a barriga definida também, só que com uma linha de cintura mais definida e não com aquele oblíquo, né, muito hipertrofiado. É um desequilíbrio muscular, na verdade, que ela só precisa equilibrar de novo, deixando de fazer abdominal convencional. Tem uma atleta, ela leva todas, ela, meu Deus, 14 títulos, ela nunca perdeu. E ela é da categoria wellness, que é um corpo bem feminino. Tem definição, lógico, mas tem muito mais volume de glúteo e de perna do que de definição. E ela, para ela enquadrar na categoria, ela teve que ficar 2 anos sem fazer abdominal. De tão desequilíbrio estava a musculatura dela. Então, o duro é elas acreditarem, né? Não, essas pacientes já me perturbaram, mas tem certeza? Ela pediu, eu falei, obedece, por favor, faz. Exatamente. É pro seu bem. Porque é aquela que estava operada, que está com a musculatura forte e ela fica querendo saltar para o desequilíbrio ali, né? Então não adianta, tem que ter o equilíbrio total. É igual aquela foto dos fisiculturistas que eu ponho, né? São super definidos, né? Mas com a barriga bem protusa. Porque o transverso abdominal tá lá, esquecido, né? Ou as mulheres quadradas, né? Exato, quadradas. Forte, mas bem quadrada, sem cintura, né? O corpo, assim, mais masculinizado mesmo, né? Que não é, eu acho que é o que não é o que a maioria quer, né? Isso. A maioria quer ser malhada, ser musculosa até, mas ter uma cintura, igual você falou, o bumbum, né? Que todo mundo também, a mulherada reclama bastante, né? Então, tem que ter um corpo mais feminino, né? Sem dúvida. E para isso tem que fazer esse equilíbrio aí de musculatura mesmo, senão não tem jeito, né? Fica quadrada mesmo. Teve Fica. alguns profissionais que perguntaram ali, profissionais de saúde, perguntando se você faz formação. Tem bastante curso lá explicando. Isso, 2 formações. Uma no hipopressivo e a outra é a única escola do Brasil que faz uma especialização voltada só para o tratamento da diástase. Então, inclusive, hoje, que horas são? Hoje, à meia-noite, encerra as inscrições da Diástase Academy. Então, os profissionais aí que forem entrar, depois me manda aqui no direct, porque daqui a pouquinho já vai encerrar. Mas tem as formações. Várias mensagens chegaram sobre isso, que queriam treinamento. Podem fazer, que a gente vai indicar. Que bom, Podem façam fazer mesmo. que a gente vai indicar. Porque eu acho que, a gente acha não, a gente tem certeza que é esse tratamento multidisciplinar, né? Esse cuidado multidisciplinar é que vai trazer mais benefícios para os nossos pacientes. E é isso que a gente quer. Com certeza, com certeza. Tem que ter essa ajuda, né? Vai para o nutricionista, vem treinar, faz para ter uma cirurgia melhor, durar, né? Durar uma vida e uma cirurgia, não tem que ficar fazendo
várias vezes por descuido mesmo, né? Eu também acredito muito nessa multidisciplina, assim. Eu sou super a favor. É. Aqui entrou até uma amiga nossa que é fisiculturista também, ela colocou, faço LPF todos os dias. Ela é Ah, competidora. E ela é competidora. Então, que assim, legal. e ela é realmente pra gente uma história a se contar, né? Que é isso que você falou. Não é para qualquer um, né? Ela para chegar lá foi ralado, foi suado, né? Não é fácil mesmo, né? Assim, quem acha que fazer atividade física todo dia e levar uma dietinha mais ou menos já é difícil, Uhum. para o fisiculturismo é impossível, né? É Assim, bem difícil. é bem difícil mesmo. Mas eu falo para o paciente, não desanima, você não precisa ser o extremo. Você pode pegar e copiar as coisas importantes. Se você não Exato. vai seguir isso, pelo menos siga os passos e faça a sua parte, né? Um pouco de É tudo ali. exatamente. É Ó, exatamente. perguntaram da cinta de diminuir a diástase. Não, vai lá, tem Não. lá no Instagram da VV, entra lá, É. VV Fit, e olha lá, não é para usar cinta, para diminuir diástase coisa nenhuma. Não, não diminui. Não diminui. Infelizmente. Tem um, tem um Seria tipo de fácil. buraco. Seria ótimo, né? Tem um tipo de buraco abaixo do umbigo, gordura e flacidez. Será que é diástase? Faço 5 minutos com a VV. Continue fazendo, você está fortalecendo a sua musculatura. Aí você Exato. vai no seu cirurgião para ver se você tem hérnia, se você não tem, vai examinar. Mas se for um caso cirúrgico, você está se preparando. Se não Exato. for, você já pode resolver com o tempo. Você já começou o treinamento, né? Isso é super Ó, importante a gente deixar esse recado, né? Independente se já está com a cirurgia marcada, se acabou de sair da cirurgia, o treino é para a vida toda. É para a vida toda, não tem o que fazer. uhum. É igual achar que vai fazer lipo e que pode sair comendo leite condensado, comendo pão, comendo arroz, macarrão, loucamente, né? E não vai, não funciona. Sim, senão não teria ninguém infeliz com o corpo nesse planeta, né? Com certeza. E agora que está voltando as academias aqui, o povo vai voltar todo mundo com excesso de gordura, porque Nem me parou de fale. malhar. A maioria não conseguiu malhar em casa. A gente conseguiu, Uhum. mas a maioria não conseguiu organizar essa rotina, que é diferente. Teve muita gente que se perdeu nesse caminho. Agora vai ter que correr atrás, né? Com certeza, não está sendo fácil, não. Não mesmo. Ó, Ó, uma alguém pergunta perguntou ali, interessante. Setenta e eu sete acho que é a anos, né? mesma. Pode perguntar. Fala aí, Ó, bebê. mulher de 77 anos pode fazer essa lipo? Eu tenho uma história legal. Eu tenho uma paciente minha, não tinha 77 quando operou, ela tinha 74. Aham. Foi ela e a filha dela de 36 anos. As duas sentaram para consulta comigo. As duas queriam fazer as mesmas cirurgias de abdômen e lipoaspiração. Eu não operei a filha de 30 e poucos anos e operei a senhora. Por quê? Sério? E a senhora hoje está super bem. Depois ela voltou para fazer a mama, fez outra cirurgia depois com mais idade. Hoje já está com 79 para 80, passeando o mundo inteiro com um cruzeiro, botando seu maiô. E por que eu operei ela e não operei a filha? A filha, 30 e poucos anos, diabética, hipertensa, obesa, sedentária e fumante. Sem Olha o risco condição. cirúrgico dela. A mãe, 74 anos, não usava nenhum remédio, academia 2 horas por dia, ela no seu ritmo mais lento, Isso. alimentação saudável, cardiologista zerado, um estilo de vida 100% certo na idade dela, sem nenhuma gota de remédio, nada. Nem vitamina ela tomava, porque a alimentação dela era muito correta. Meu Não Deus. tem como. Então, assim, não é idade. Lógico Não que é. você vai ter que ser avaliado, que a idade é um fator de risco. Mas se você tiver com tudo o resto bom, ok. Aí depois a gente vai avaliar a flacidez de pele, ver se ajuda. Porque a lipo, se tiver muita flacidez de pele, ela vai piorar. Você vai tirar Vai gordura e vai piorar. sobrar mais pele. É. Então, mas assim, não pela cirurgia em si. A cirurgia a gente vai ver o seu risco cirúrgico, seu grau. Então pode ser muito nova e não poder operar. Né? Nossa. Essa. Imagina, É. e essa filha, ela mudou depois ou não? Não, não. Nossa. Ela volta com a mãe dela, agora a mãe dela quer fazer uma outra cirurgia de face, já fez abdômen, já fez mama, agora quer fazer face com quase 80 anos,
e continua saudável e a filha só no mesmo ritmo. A gente Que não dó. consegue mudar todo mundo, infelizmente, né? Não, A gente não tem, mesmo infelizmente tendo o não. exemplo em casa, assim, É, tem que vir de dentro também. A pessoa tem que aceitar isso que a gente está fazendo aqui, ó, a gente está perturbando, falando tudo isso, repetindo várias vezes a mesma coisa, e a gente vai mandar para todos os pacientes depois, quando perguntar, ó, assiste lá, como a gente já fez Isso, vários aqui. Mas é para poder ajudar vocês, mas você tem que querer. Se com vocês não certeza. quiserem, aí complica, né? A gente só está aqui para ajudar, dar o apoio, tirar vocês dos milagreiros que tem por aí, que acontece muito. Muito. exatamente. Ali uma pessoa perguntou, né? A gente está falando da lipo, a lipo é arriscada. A lipo é arriscada se você não procurar bons profissionais, profissionais capacitados, Perfeito. operar em lugares adequados, com segurança, com material adequado, né? Então, e igual o Christian falou, você pode ter 74 anos, mas você tem que ter saúde para poder fazer a cirurgia, né? Ou você pode ter 37 e não ter saúde para poder fazer a cirurgia, né? Nossa. E o profissional capacitado, um profissional sério, ele vai te dizer isso, se você pode ou não fazer a cirurgia. Então, a lipoaspiração, ela é arriscada, ela tem risco, como todas as cirurgias, mas não é tão arriscada quanto as pessoas pensam, né? Então, procure profissionais sérios e capacitados, que com certeza o seu risco vai ser praticamente zero, né? A gente fala, a lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no mundo, Nossa. né? Eu imagino que Então, deve ser tipo uma régua, né? Quanto mais problema a pessoa tem, mais vai subindo ali o nível dela de risco. É ela mesma que vai dizer se ela vai ter risco ou não. Problema, gordura também. Quanto menos gordura eu tiver tirado, menos sangramento, menos risco. Então, assim, se prepara, chega certinho, melhor. E algumas coisas que a gente fala de risco também, às vezes, por que no Brasil é proibido a gente falar, mostrar fotos de antes e depois? Era para tentar inibir essa venda de cirurgia por imagem bonita, porque todo cirurgião tem imagens bonitas. Lógico. Se eu botar se eu te mostrar aquelas imagens que eu mandei para você no meu Instagram, as pessoas vão cegamente achando que aquilo ali é simplesmente a cirurgia. Isso. Não, aquilo ali é um contexto de paciente com nutrição, com a cirurgia, com o preparo antes, com o preparo depois. E aí, simplesmente, as pessoas às vezes olham foto bonita, preço barato, e acham que aquilo ali é um produto e simplesmente vai naquilo. E aí que acontecem as grandes complicações, né? Hein, doutor? Olha que muito importante essa pergunta que a Érica fez. Mas como nós leigos podemos ter a certeza de que aquele é um bom profissional com bons materiais? Às vezes não temos controle em todos esses aspectos. Muito boa. Isso que a gente chama de relação médico-paciente. Primeiro você vai pesquisar seu cirurgião, é muito fácil no site do Conselho de Medicina. Você digita o nome lá, você vai ver se ele é credenciado. Cirurgião plástico são no mínimo 11 anos e uma prova para registrar no final. Se tiver lá registrado no Conselho de Medicina, é fácil de você ver. Depois você vai consultar, ver as referências dele e ter a relação de confiança. Você não vai ter como saber os materiais. Você vai confiar que ele está usando melhor. Por isso que você tem que ter indicações, você confiar nele e não buscar, né, simplesmente, às vezes, só pela internet. Né? No Conselho Federal de Medicina já vai achar muita informação, né? Já tem lá se é cirurgião plástico mesmo ou não. E próprio colocando o nome ali no Google, hoje a gente já sabe isso, né? Assim, se a gente coloca ali o nome de uma pessoa que a gente não confia, já aparece as coisas ruins que aparecem de cada um, né? O Instagram vai derrubar, gente. Tem um minuto aqui, Zezé. Um minuto. Foi tão bom, foi tão bom. A gente tem que fazer mais vezes. Excelente, muito bom. Verônica, olha, muito legal ter você aqui de novo. Eu te vejo todos os dias mesmo, sou sua fã mesmo, falo que aqui. Bom. E com orgulho, e vejo tanto que você tem ajudado as minhas pacientes. Então, assim, é o que a gente fala assim, me xinga, mas não xinga minha paciente, não. Então, é igual a gente fala com os nossos filhos, né? Assim, o que fazem de bom para os nossos pacientes, estão fazendo em dobro para a gente. Eu que agradeço muito. E agora o próximo, vocês nomeiam lá para a gente falar de novo sobre abdominoplastia. Pode deixar, quando você quiser. Obrigada. Na hora. Um beijão. Beijo grande. Tchau, dona Fátima. Um beijo. Tchau.